Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, sempre estamos. Nós queremos acolher, queremos saudar a cada um de vocês neste final de semana, neste 9º domingo após Pentecostes. E nós queremos saudar vocês que nos acompanham neste culto. Uma palavra bíblica onde Simão Pedro respondeu para Jesus dizendo assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O Pedro diz essas palavras a Jesus quando Jesus tinha perguntado se os discípulos também queriam abandoná-lo, assim como boa parte da multidão estava fazendo. E o Simão Pedro responde dizendo: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É também por isso que nós, hoje pela manhã, neste dia, nos colocamos na presença de Deus para que Ele venha nos conduzir. E por isso nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir e cantar o hino Quando o Povo se Reúne. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus. Peço que ali onde estiveres, possas baixar a sua cabeça, fechar os olhos e vamos nos colocar em oração diante de Deus. Nós agradecemos, Senhor, que podemos nos achegar a Ti. Agradecemos porque em culto nós podemos louvar o Teu nome e podemos encontrar direção para a nossa vida. Ao mesmo tempo, confessamos os nossos pecados. Quando achamos que tudo o que temos é obra das nossas mãos e fruto do nosso esforço. Confessamos, Senhor, que muitas vezes esquecemos de agradecer por tudo aquilo que nos concedes diariamente. O ar que respiramos, o alimento, a família, os amigos, o trabalho, a comunidade. Também, Senhor, confessamos diante de Ti
que muitas vezes nos agarramos aos nossos recursos e bens e não repartimos aquilo que está em nossas mãos, e que muitas vezes nós te buscamos apenas quando o sapato aperta e esquecemos de ti quando tudo vai bem. Enfim, Senhor, tu nos conheces muito bem e por isso nos colocamos em tuas mãos, pedindo pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Diante da nossa oração e também da nossa confissão, nós queremos ouvir a palavra bíblica que diz assim: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam de arrependimento. Que assim também nós possamos nos sentir acolhidos, abraçados e perdoados por Deus. Amém. Nós queremos ouvir na sequência o hino chamado Água Cristalina e logo em seguida vamos ouvir a leitura bíblica que neste culto será conduzida pelo Richard. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, aleluia. Leitura de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo, em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus ache completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus,
por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Até aqui a leitura bíblica. Nós queremos ouvir a segunda leitura bíblica deste culto, do Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 1 a 15, onde diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, o André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Então
estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. E os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Até aqui, a palavra do Evangelho. Senhor, nosso bondoso Deus, nós queremos aprender e queremos ouvir para a nossa vida através da Tua palavra. Venhas falar conosco, que Tu possas amolecer o nosso coração e abrir a nossa mente para recebermos aquilo que Tu queres nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, existe uma conhecida frase que diz que nós somos eternos aprendizes. Pensando bem, trata-se de uma frase que é muito bonita. Ela inclui humildade e sabedoria. Somos eternos aprendizes. Também quando se trata de nós nos colocarmos diante da palavra de Deus. Esta frase, ela tem tudo a ver e ela deveria ser muito especial para todos nós. E se nós agora, lembrando dessa frase, olhamos para aquilo que Paulo disse na carta aos Efésios, a gente já vai conseguir fazer de imediato uma relação. O apóstolo Paulo se colocou de joelhos, ele se colocou em oração diante de Deus, pedindo para que os membros da comunidade de Éfeso pudessem compreender com toda a profundidade o amor de Deus por eles, revelado em Jesus Cristo, para que tivessem raízes profundas na sua vida, tivessem um bom alicerce, para que ficassem plenamente preenchidos da natureza de Deus. Mesmo que Paulo tenha pedido isso em oração diante de Deus, logo em seguida ele vai dizer, mesmo assim, é impossível ao ser humano compreender plenamente aquilo que Deus é. Ou seja, diante de Deus, nós também somos eternos aprendizes. E é com esta humildade que nós olhamos agora para esta palavra do Evangelho, que provavelmente nós já ouvimos muitas vezes, mas que sempre de novo quer falar conosco. Uma multidão está reunida em torno de Jesus num final de tarde. Jesus percebe que a multidão está faminta e que precisa ser alimentada. E Jesus pede então para um dos seus discípulos, para o Filipe, o que você acha que nós podemos fazer para alimentar este povo todo? E o Filipe, simbolicamente, pega a sua calculadora, faz as contas, tanta gente, tanta comida, e diz assim, olha, vamos precisar de mais de 200 moedas de prata para comprar comida para este povo todo. E eis que então um outro discípulo, André, o irmão do Pedro, aparece e diz assim, olha, tem aí um menino, tem um guri, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas a semelhança das contas que o Filipe tinha feito, o André também diz assim, olha, mas o que é isso?
5 pães e 2 peixes para tanta gente. Como quer dizer assim, não vai dar nem para o começo. Então Jesus pede que a multidão se assente, era um lugar que tinha relva, tinha grama, que as pessoas se assentem, e Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes. Agradece a Deus por eles. E distribui os pães e os peixes para aquele povo. E o texto bíblico vai dizer que todas as pessoas se fartaram, comeram à vontade. E quando tinham concluído a refeição, Jesus pede que tudo seja recolhido, que nada se perca. E se recolheram então ainda 12 cestos das sobras do pão daquela refeição. E quando a multidão percebe o que tinha acontecido, aquelas pessoas ficam empolgadas e concluem, de fato, este era o profeta que Deus deveria enviar para nós. E por isso, querem fazê-lo rei, como quer dizer, esse é o cara, esse que nós estamos precisando, é esse que resolve os nossos problemas. Quando Jesus percebe isso, ele se retira sozinho para o alto do monte, provavelmente para orar, talvez dizendo a Deus assim, ao Pai, não permita que eu seja tentado com a ideia de estar no poder e de ser apenas um rei humano. A missão de Jesus era muito mais profunda do que apenas alimentar fisicamente a multidão. Queridos irmãos, queridas irmãs, como aprendizes que somos diante de Deus, o que nós podemos observar e aprender desse texto bíblico? Em primeiro lugar, nos darmos conta que Jesus não faz pouco caso da fome física que aquelas pessoas tinham. Jesus não diz isso não tem nada a ver. Mas Jesus se preocupa com a fome daquela multidão e procura encontrar uma forma de resolver aquela situação. E supre a necessidade que as pessoas tinham. Supre a sua necessidade. E em segundo lugar, para suprir a necessidade daquelas pessoas, Jesus envolve os discípulos no diálogo. E aqueles peixes e aqueles pães que aquele menino tinham, são usados para fazer o começo daquela multiplicação de pães, de modo que todos ficassem saciados. E em terceiro lugar, é importante olhar como Jesus lida com aqueles alimentos. Jesus agradece a Deus por aqueles 5 pães e pelos 2 peixes. Agradece a Deus pelos pães e pelos peixes. E quando a refeição está concluída, Jesus pede que aquilo não seja esbanjado, mas que se recolha as sobras, para que aquilo que sobrou possa ser usado no dia seguinte. Jesus valoriza o pouco, Jesus valoriza a comida, Jesus agradece a Deus, Jesus ensina a repartir. Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós lidamos com aquilo que Deus nos dá? No texto nós vemos uma multidão que segue Jesus por causa dos milagres. Mais adiante nós vamos ver que quando Jesus começa a falar em compromisso e cruz, muitos o abandonam. Queriam apenas o milagre. Não estavam aprendendo em profundidade daquilo que Deus queria da sua vida. Um Deus que vem sim
e que quer suprir as nossas necessidades físicas, mas um Deus também que quer suprir as necessidades do nosso espírito. E pessoas que assim entendem aquilo que tem na sua vida, o alimento e os recursos, serão pessoas que não vão se esquecer de agradecer diariamente a Deus por tudo aquilo que recebem. Como você tem agradecido por tudo aquilo que Deus te tem dado? Também na hora da refeição, existe tempo para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem dado para ti? Um outro aspecto que nos faz refletir. Muitas vezes nós buscamos a Deus apenas quando o sapato aperta. Queremos apenas algum milagre. Jesus não quer ser nenhum milagreiro. Ele se afasta sozinho quando querem torná-lo rei. Jesus quer ser presença em nossa vida, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Jesus quer usar a ti e a mim como instrumentos para que os milagres possam acontecer à nossa volta. Jesus poderia ter feito surgir aquele pão e aquele peixe a partir do nada, mas não foi o que Ele fez. O milagre começou a acontecer a partir daqueles 5 pães e a partir dos 2 peixes. Mesmo que os cálculos dos discípulos dissessem que isso não iria dar nem para o começo. Você e eu somos convidados para nos colocarmos nas mãos de Deus, confiantes de que a partir da palavra dEle, os milagres acontecem também na nossa vida e à nossa volta. Que Deus nos ajude para sermos muito mais agradecidos do que temos sido por tudo aquilo que Deus nos dá. Que Deus nos ensine diariamente, como eternos aprendizes que somos, a repartirmos aquilo que nós temos. E que assim os nossos olhos possam ver os milagres que Deus quer fazer, também em nosso meio, também na atualidade. Que assim Deus nos conduza e que Deus assim faça conosco. Amém. Nós temos alguns avisos para compartilhar com as nossas comunidades. Os nossos próximos cultos na comunidade João Batista, no dia 31 de julho, sábado à tarde, às 16 horas, com Santa Ceia. Na Evangelista Lucas, no dia 1º de agosto, domingo pela manhã, às 9 horas, também com Santa Ceia. E aqui na comunidade Martin Luther, no dia 1º de agosto, domingo à noite, 19 horas, também culto com Santa Ceia. Queremos aproveitar aqui e já convidar todos os jovens, porque nós queremos reiniciar o trabalho com os jovens, com a Gemalu, no dia 7 de agosto, no sábado à tarde, às 17 horas. Todos os jovens estão convidados e convidamos muito especialmente aqueles jovens, então, que foram confirmados nos últimos anos, para que venham estar conosco. Nós queremos louvar a Deus, queremos estudar a palavra de Deus, queremos brincar, queremos confraternizar. Venham estar conosco no dia 7 de agosto, às 17 horas, mais ou menos até às 18h15, 1h15 de duração. Vamos manter os cuidados e os protocolos, mas queremos retomar o trabalho com os nossos jovens. A oferta dos cultos deste final de semana são destinadas para o trabalho missionário no Sínodo da Amazônia. Um trabalho extremamente importante, de pequenas comunidades que precisam muito do nosso apoio. Então podemos continuar fazendo a nossa oferta, ou nos cultos presenciais, ou por depósito bancário, ou também na secretaria da comunidade. E por último, queremos lembrar ainda para que vocês coloquem nas suas agendas, que no dia 13 e 14
Isso, estou olhando aqui, dia 13 e 14 de agosto, na sexta-feira e no sábado, nós vamos ter a promoção do pão e da cuca na comunidade João Batista, no Jordão. A qualidade do pão e da cuca todos vocês já conhecem, então coloquem na sua agenda esta data para ajudar e também para ajudarmos a consumir e também para dar esta força, então, para a comunidade João Batista, lá do Jordão. Eram esses os avisos que nós tínhamos para hoje. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, queremos agradecer e também interceder. Senhor nosso bondoso, misericordioso Deus, nós te agradecemos porque Tu olhas para nós de forma integral, porque queres que as pessoas tenham o pão de cada dia, mas que igualmente estejam alimentadas em seu espírito. Te agradecemos porque somente assim seremos pessoas dispostas a repartir. Reconhecemos que a miséria neste mundo tem a ver com o egoísmo do ser humano e não com a falta de recursos e de alimento. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ser instrumentos do Teu amor neste mundo. Intercedemos ainda pelos que sofrem pela fome, pela doença, pelo luto ou mesmo pela falta de esperança. Permita que os nossos olhos possam ver um mundo mais justo e fraterno. E ajuda para que lideranças, autoridades e também nós façamos a nossa parte. Enfim, tudo colocamos em Tuas mãos, ó Deus, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos em seguida ouvir e cantar um hino de bênção, que tem como título Bênção da Irlanda. E a estrada conduzir-nos juntos, como o vento sempre a Teu favor. Vendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos Teus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha desfaltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure
Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Ao final do nosso culto, nós queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te concedendo sempre o alimento para o corpo e para o espírito. Que o Senhor faça teu coração sensível às necessidades do teu próximo. Que o Senhor Deus te abençoe para que as tuas mãos sejam generosas para partilhar com quem mais precisa. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim nós queremos ficar em paz, também com alegria em nossos corações, na certeza de que Deus supre as nossas necessidades e que Ele nos chama a partilharmos do que temos e do que somos com as outras pessoas. Que agindo desta forma, nós tenhamos uma abençoada semana.